Parece que o impossível aconteceu e o New York Knicks finalmente ganhou um título. Eu não pensei que eu ia estar vivo para ver uma coisa dessas, mas aconteceu. Ontem à noite, a final do In-Season Tournament, San Antonio Spurs e New York Knicks, depois de San Antonio Spurs eliminar um dos favoritos, aí, o Oklahoma City Thunders, e do New York Knicks eliminar o Orlando Magic, tivemos aí um excelente confronto no qual o New York Knicks saiu vencedor em Las Vegas. É um torneio que poucas pessoas se importam, mas eu acredito que para o futuro dessa franquia seja muito interessante. Uma franquia que tem, né, uma base de torcedor muito grande e que certamente vai servir de motivação para a sequência da temporada não só esse ano, né, mas nos próximos anos, nos quais essa franquia vai ser uma das favoritas da Conferência Leste por um bom tempo, né, com Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Josh Hart, Michael Bridges e o Odiano Nobe. Esse time mostrou que eles podem ser competitivos em um jogo de mata-mata, como vem mostrando nos últimos anos, mas dessa vez mostrando serem capazes de fato vencerem. O New York Knicks teve como principal destaque o Odiano Nobe, o que foi uma surpresa para muitos. Ele estava simplesmente pegando fogo ali no perímetro contra um adversário que de fato sofre muitos pontos ali na zona morta, mas foi um pouco surpreendente ver logo o Odiano Nobe sendo excelente nos arremessos de três. Acho, né, que ele, em relação a talento ofensivo, ele é o pior ali, né, do quinteto titular. Gosto mais do Michael Bridges, do Brunson Towns, nem precisa falar, e acho que eu gosto mais ali do Josh Hart também. O Odiano Nobe é mais jogador, mas muito mais por questões defensivas, né? Ele é um 3&D um pouquinho mais raro ali, não muito assim genial no território triplo, mas ele consegue fazer esse papel de defender, arremessar de três, mas também de ser decisivo, pelo menos foi isso que ele mostrou dentro dessa partida. Claro que a gente teve algumas questões ali, como por exemplo o Victor Wembanyama tendo a sua minutagem limitada, claro, né? E também um De'Aaron Fox que ele ainda não se encontrou como grande comandante dessa franquia quando o Wembanyama está de fora. Claro que ele continua sendo o jogador mais talentoso, o mais decisivo, principalmente ali no terceiro e último quarto, mas ainda assim eu acho que ele pode mostrar mais, principalmente na hora que ele tiver uma conexão mais redondinha ali com o francês. Mas, de toda forma, fica aí um resultado excelente para o New York Knicks, um resultado que seria importante para o San Antonio Spurs, mas que não significa o fim do mundo para essa franquia, que ainda está em reconstrução, mas também, apesar de ser uma boa notícia, não significa que o New York Knicks está com essa bola toda, né? A gente está falando de uma temporada numa fraca Conferência Leste, em que o New York Knicks não está sendo dominante como a gente esperava, mesmo com uma conferência tão enfraquecida, mas no fim das contas ninguém no Leste vencendo. Porém, é importante você vencer, convencer e ter ali alguns dos seus coadjuvantes brilhando, porque fica aquela sensação de que um jogo decisivo você pode contar com eles para vencer, quem sabe até um jogo 7, por que não? Pelo menos foi isso que aconteceu. A gente até comentou que o Jalen Brunson tinha potencial para ser um excelente pontuador, ele foi o vice-cestinha ali do New York Knicks, de fato, no fim das contas, mas a gente também falou que uma linha de 29,5 pontos para ele era muito alto, principalmente porque é um jogador que gosta de bater para dentro, e ele teria que topar ali, por exemplo, com o próprio Victor Wembanyama no garrafão. Quer descer? Descer, então. Mas, no fim das contas, a gente está falando ali de um Jalen Brunson que dificilmente ia alcançar esses 30 pontos, principalmente porque a melhor forma de você pontuar contra o San Antonio Spurs é no território triplo, e ele não é um shooter de três, assim, digamos. Ele até mata suas bolinhas, mas enfim. A gente também deu outras indicações ali que deram um green no fim das contas, dois greens, né, e um red, na verdade. No grupo VIP a gente indicou mais de 228,5 pontos totais. A gente entendia que seria uma partida ali mais aberta, né? A gente tem o San Antonio Spurs nos últimos 8 jogos sendo um dos 10 melhores ataques da liga, o New York Knicks também sendo um dos 10 melhores ataques da liga dentro desse recorde, mas o San Antonio Spurs também se mostrou ser uma defesa bem frágil nesses 8 jogos, uma das 10 piores por 100 postos de bola, mesmo enfrentando adversários bem ruins dentro desse calendário. O New York Knicks continuou tendo ali uma boa defesa, jogando num ritmo lento, mas a gente tinha ali vários fatores positivos para um acima D, incluindo o histórico recente nos jogos do San Antonio Spurs, muito além de fatores contra, né, que jogavam contra essa tipo. Então, como eu disse, eram 2 ataques bons, uma excelente defesa, um histórico recente muito bom, contra um time mais lento, uma defesa boa ali, mas que no fim das contas não ia conseguir parar por completo ali abaixo de, sei lá, 105 pontos no San Antonio Spurs num jogo que a gente entendia que ia ser competitivo. Achava bem difícil isso acontecer. E outra coisa também, né? O San Antonio Spurs é um time que tem um aproveitamento ruim nos rebotes defensivos dentro desse recorte. O New York Knicks poderia muito bem ali corrigir com pontos de segunda chance seus arremessos errados, né? Então, era um cenário no qual a gente podia ter um jogo bem pontuado, mas eu acreditava que no placar final seria um pouquinho mais próximo. A nossa outra indicação foi um handicap de mais 9,5,
favorável ao San Antonio Spurs, essa diferença não foi coberta, mas a gente tinha duplado ali com a pontuação do Wembanyama mais de 15,5 que acabou batendo, e a gente destacou como apesar dele ter potencial de completar para 20, a gente entendia que tinha coisas melhores, como por exemplo as suas bolas de 3, mais de 1,5 foi outra indicação que a gente teve ali, que bateu, e bom, era o New York Knicks ali, que era um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 para pivôs na liga. A gente sabia que os poucos minutos que o Wembanyama teria em quadra, ele ia usar e abusar desse arremesso, principalmente para tentar abrir a defesa dos Knicks, né? O que a gente espera para sequência de temporada é o New York Knicks melhor, porque eu acho que dá para eles melhorarem, tem margem para isso. A gente já viu aí, por exemplo, na última temporada o Milwaukee Bucks sendo campeão em cima do OKC, e no fim das contas o campeão da NBA foi o OKC, o Bucks não chegou nem perto disso. Do outro lado, a gente teve ali, né, na temporada de 2023, o Los Angeles Lakers vencendo o Indiana Pacers, mas o Lakers não foi para lugar nenhum, e aquele nem era o melhor Indiana Pacers que a gente ia ver, no fim das contas acabou sendo da temporada passada, que perdeu para o OKC. Uma coisa que a gente consegue enxergar dentro desse In-Season Tournament é que por mais que muitas equipes boas sejam eliminadas logo ali no começo, no fim das contas acaba sobrando bons times que, por mais que não sejam os melhores dentro daquele ano, são times competitivos. Acho que a maior surpresa de todas aí foi de fato o Lakers campeão fazendo a final com o Indiana, mas eu acho que as franquias ainda não entendiam ou não levavam tão a sério esse campeonato como eles vão levar daqui para frente, não. Não tô falando que é um título ali extremamente importante, mas é um título que, pô, dá para você levar a sério porque às vezes é a sua única chance de título nos próximos anos, por exemplo, assim. Então, por que não levar pelo menos um pouquinho a sério? Mas, como eu disse para vocês, não é nada definitivo, ainda acho que o New York Knicks tem muito o que fazer para tentar conquistar o título nessa Conferência Leste, enquanto que no Oeste o San Antonio Spurs, se disputar um playoff, que é o objetivo deles, já está de bom tamanho, porque o mais importante é dar rodagem para esse elenco que eu gosto muito, tá? Eu adoro o Stephen Castle, o Wembanyama e o Aaron Fox dispensam a apresentação, e é um time ali que tem bastante potencial para melhorar também. Deixe nos comentários o que você achou a respeito dessa final, se você vem gostando do In-Season Tournament, se você se importa com essa competição, você que é torcedor do Knicks, acha que esse título aí vai mudar alguma coisa na história da franquia, principalmente nessa história recente, ou você ainda acha que o New York Knicks é grande demais para se contentar com um torneio aí de intertemporada, digamos assim, não chega a ser, né? É de meio de temporada, no fim das contas. Quero muito saber e quero também que vocês deixem um like, se inscrevam no canal para ajudar o projeto a seguir acontecendo mais tarde. Tem vídeo de palpite aqui para vocês, não se preocupem. São 2 jogos que a gente tem aí no nosso calendário e você pode conferir as melhores opções lá no nosso grupo que está aqui na tela para vocês. Muito obrigado pela sua audiência e para entender que vale a pena a gente trazer vídeos aqui para vocês com essas resenhas a respeito principalmente dos jogos mais importantes da noite, vamos botar uma metinha de 50 likes para incentivar a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Muito obrigado pela sua audiência e falou!